Atenção, temos ótimas notícias na revisão da vida toda. Defensoria Pública da União entrou de vez na briga a favor dos aposentados e agora já está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Vamos juntos, pessoal. Quem crê, quem tem fé, tá aqui. Então, bora junto. Pessoal, a iluminação não tá muito boa. Eu estou acompanhando a minha mãe em uma sessão de quimioterapia e assim que eu recebi essas informações, eu corri aqui pro estacionamento no carro para fazer esse conteúdo. Mas o que importa é o conteúdo, é a manifestação da DPU, beleza, gente? Então a iluminação tá meio ruim, mas o que importa, ó, vai ouvindo aí e vamos juntos, vamos orando, vamos acreditando e vamos trabalhando acima de tudo, né, pessoal? Então bora, já tô aqui, ó, recebi a manifestação da DPU, Defensoria Pública da União, pessoal. Estou com a manifestação em mãos, vou trazer aqui para vocês, tá certo? Bom, primeiro de tudo, você não pode confundir DPU com AGU, né? A Advocacia Geral da União defende o governo federal, defende o INSS, que é uma autarquia federal, defende os interesses da União. Então você pode ver que muitos AGUs viram ministro do STF. Por quê? Porque o ministro do STF é indicado pelo presidente. Então, ele coloca como AGU, ganha confiança e aí vira ministro do STF. Já a DPU, Defensoria Pública da União, aí é totalmente diferente, né, meus amigos? Então, defensores aqui, concursados, que estão realmente interessados em defender aqueles mais necessitados. Então, os nossos parabéns para a DPU, Defensoria Pública da União. E para quem já acompanha o nosso canal, já me ouviu falar dele, Dr. Gustavo Zortia, um grande defensor público, realmente uma atuação impecável, pessoal. E novamente aqui a favor da revisão da vida toda, atuando, fazendo o que, por exemplo, a OAB não fez, né? Cadê a OAB nesse momento? Cri, cri, cri. Então, estamos aqui. Precisava fazer essa diferenciação e essas homenagens. Pessoal, aqui é o seguinte. A Defensoria Pública da União vem reiterar o pedido de reconsideração para que seja admitida como amiga da corte nos autos do processo em epígrafe. Na oportunidade, considerando que o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo INSS foram pautadas para o próximo dia 3 de abril de 2024, a instituição permite-se traçar algumas considerações. É uma manifestação simples, direta, objetiva, é rápido. Acompanhe aqui até o final, que eu tenho uma surpresa para vocês, pessoal. A presente manifestação não se centra nas críticas que poderiam ser levantadas contra a tese firmada no julgamento das ADIs 2110 e 2111, no último dia 21 de março de 2024. Apesar disso, não se pode deixar de registrar que houve uma nítida preocupação de influenciar o julgamento do recurso extraordinário 1.276.977, que é a revisão da vida toda, né, meus amigos? Primeiro, porque se adotou uma postura heterodoxa, firmando-se, no âmbito do controle concentrado, uma tese de julgamento usualmente utilizada no âmbito do controle difuso. Então vocês podem ver que, eu sei que tem juridiquês, eu sei que tem palavras difíceis, mas vocês podem ver que já tem alguma coisa de errado, né, pessoal? Alguma coisa não tá cheirando bem, alguma coisa não tá certa. Foi realmente uma manobra jurídico-política do Barroso, pessoal, não tenham dúvidas disso, tá? Não pensem que os ministros do STJ não sabiam o que estavam fazendo, não pensem que o Alexandre de Moraes não sabe o que está fazendo. Eles se aproveitaram que 3 ministros se aposentaram, mas a DPU tem um argumento que eu não tinha pensado, pessoal. Fantástico o trabalho, acompanhe aqui. Então, primeiro, que adotou uma postura que não se adota geralmente nesses julgamentos, né? Querendo forçar a barra aí, querendo utilizar no âmbito do controle concentrado uma tese geralmente utilizada no controle difuso. Segundo, porque tal tese, embora fosse mais amplo o objeto das ADIs que veio a ser conhecido, preocupou-se em focalizar a declaração de constitucionalidade do artigo 3º da Lei 9.886, a regra de transição, antecipando as consequências, a nosso ver, errôneas,
que daí adviriam. Então o Barroso, naquela ânsia de eu preciso impedir a revisão da vida toda, o que ele fez? Ele forçou a barra. Só que a consequência desse julgamento não é aquilo que ele esperava. E a gente já vai ver isso aqui também. Além disso, no julgamento das ADIs 2110 e 2111, é possível identificar um desvirtuamento da questão de ordem, que nos autos da ADI 5.399, calma que eu já vou explicar, definiu que, caso haja pedido de destaque em processos com julgamento iniciado em ambiente virtual, os votos lançados por ministros que deixarem o exercício do cargo serão válidos. Você já acompanhou aquela questão de ordem que fala que voto de ministro aposentado será mantido. Aí teve uma outra questão de ordem. Tá, mas e se pedir destaque, se reiniciar tudo? Mesmo assim será mantido. Então, você viu os votos serem mantidos? Você viu o voto do Lewandowski, da Rosa Weber e do Marco Aurélio serem mantidos? Não. A gente viu o Dino votando sobre revisão da vida toda. Quem é Dino na fila do pão, meus amigos? Quem é Dino para votar na revisão da vida toda? Sai daqui, rapaz! Vai atrapalhar a vida lá em outro país, você é louco? Quer atrapalhar a vida dos aposentados? Acorda para a vida, meus amigos. Aqui você não vai passar por cima, pessoal. E vamos continuando aqui. De fato, no presente recurso extraordinário, definiu-se que o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a lei de 99 e antes da vigência da emenda constitucional 103, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável. O que eu sempre falei, a briga da revisão da vida toda é o direito de optar. Não é para falar que uma regra é melhor ou pior, uma regra tem que ser aplicada para todo mundo, uma regra é inconstitucional. Nada disso está em discussão. É o direito de opção, é só isso, o direito de optar. Muito bem colocado aqui. E tal entendimento foi firmado por 6 votos a 5, computando-se os votos dos ministros Marco Aurélio e Rosa Weber. Já nos autos da ADI 2110 e 2111, de maneira heterodoxa, avançou-se sobre o mérito do presente recurso extraordinário, alterando-o por 7 votos a 4, por meio de composição que já não conta com a ministra Rosa Weber e o ministro Marco Aurélio aposentados e o Lewandowski, né? Estabeleceu-se um mecanismo para que, pouco mais de 1 ano e 3 meses depois do julgamento de mérito, novo julgamento de mérito fosse proferido, de maneira heterodoxa, sem as amarras impostas pelos embargos de declaração e sem os votos que garantiram a maioria no presente caso. Por quê? Porque os embargos de declaração servem para quê, pessoal? Servem para você resolver uma obscuridade, uma contradição, uma omissão ou corrigir um erro material. O Barroso viu que ele não ia poder ir para cima do Código de Processo Civil. Ele falou, não, fazer essa manobra nos embargos de declaração, ninguém vai acreditar. Nem quem está a favor do INSS vai conseguir engolir uma dessa. Então, o que eles fizeram? Tentaram jogar na ADI, né? Essa responsabilidade. Agora, o que acontece, pessoal? Tais considerações, né, críticas iniciais, agora a gente avança sobre o ponto central da presente manifestação, que é a indiferença do referido julgamento para o deslinde dos méritos dos embargos de declaração opostos pelo INSS. Então, parece que o mundo dá voltas, né, Barroso? Você achou, Vossa Excelência, o senhor, né, Vossa Excelência achou que esse julgamento das ADIs influiria na revisão da vida toda, e a DPU está mostrando que não é bem assim. Mesmo que se mantenha o resultado do julgamento das ADIs, isso não vai interferir na revisão da vida toda. Por quê? Vamos entender aqui também. São argumentos jurídicos, né? Não é argumento político, econômico, falácias. Vamos lá. A declaração de constitucionalidade do artigo 3º, então falar que a regra de 94 em diante é uma regra boa, restringe-se, com o perdão da redundância, a dizer que a regra é constitucional, ou seja, que é válida segundo os ditames da Constituição da República. Até que enfim alguém com lucidez aqui, pessoal. Até que enfim alguém lúcido aqui, porque é o que eu vinha falando. Você falar que uma regra é boa, você não está falando que a outra regra é ruim, ou você não está falando que o aposentado não pode escolher outra regra.
Até aí, tá tranquilo. Você falar que uma regra é boa, você falou que a regra é boa. E a DPU falou, né, com o perdão da redundância, você tá julgando a constitucionalidade. Você só falou que ela é constitucional, só isso, né, pessoal? Aí realmente parece difícil, né? Eu não sei onde que o Barroso tá com a cabeça que ele não tá conseguindo ver isso aí. Mas vamos seguindo, pessoal. Todavia, não há óbice, não há obstáculo aqui em determinadas situações, em observância à mesma Constituição da República, tal regra reconhecidamente válida tem a sua aplicação paralisada para ceder a outra presente no ordenamento jurídico. Tal paralisação da regra reconhecidamente válida constitucionalmente ocorre em um segundo momento, posterior ao do reconhecimento da sua constitucionalidade. Ou seja, pessoal, agora em português claro que você também vai entender. Deduzir que o reconhecimento da constitucionalidade da regra de transição, ou seja, falar que essa regra de 94 em diante é constitucional, é boa, né? Você não pode deduzir que isso vá conduzir às consequências previstas na tese firmadas nas ADIs 2110 e 2111. Ou seja, uma observância de norma cogente, de norma obrigatória, em sua interpretação textual que não permite exceção, impedindo-se a opção pela regra definitiva, que eventualmente seja mais favorável ao segurado. Ou seja, não é uma consequência lógica você falar, não, essa regra é constitucional e ela vai ser a única a ser aplicada. Aí o Barroso teria que declarar a inconstitucionalidade da outra regra, vocês estão entendendo? É um jogo de reviravoltas, né, pessoal? Mas vamos seguindo. A propósito, examinando-se a matéria sob o viés da dicotomia regra e exceção, importa destacar o seguinte trecho da ementa do acórdão do recurso extraordinário 597-994, relator originário, ministra Ellen Grace, e relator para acórdão, ministro Eros Grau. O que foi falado? A exceção é o caso que não cabe no âmbito da normalidade abrangido pela norma geral. Então, a exceção ela não pode ser tomada como regra. Ela está no direito, ainda que não se encontre nos textos normativos do direito positivo. Ao judiciário, sempre que necessário, incumbe decidir regulando também as situações de exceção. Ao fazê-lo, não se afasta do ordenamento. Então, embora a tese das ADIs faça referência a uma eventual aplicação da regra definitiva mais favorável como exceção, sequer disso se trata. Os julgamentos das ADIs não tratam disso, pessoal. As regras temporária e definitiva estão nos textos normativos. As duas regras estão na lei. Então, há apenas uma paralisação do artigo 3º em favor da aplicação da regra definitiva, só quando ela for mais favorável, o que ocorre em observância aos ditames constitucionais. No julgamento do habeas corpus 123971, relator ministro Teori Zavascki e relator para o acórdão ministro Roberto Barroso, já se admitiu que, à vista da excepcionalidade do caso concreto, o artigo 227 da Constituição pode paralisar a incidência do artigo 225 do Código Penal, legitimando-se a propositura da ação penal pública. Ou seja, no presente caso, paralisar o artigo 3º em favor da regra definitiva mais favorável atende, como já exaustivamente examinado no acórdão embargado, dentre outros ditames constitucionais, aos princípios contributivo, da igualdade e da razoabilidade, bem como ao objetivo fundamental de reduzir as desigualdades. Então, o Barroso e o Zanin ficaram fazendo aquele bate-bola, né? Equilíbrio atuarial, equilíbrio econômico. Primeiro equilíbrio econômico que eu te pergunto, e o princípio contributivo de você contribuir, é contribuição obrigatória, tudo bem, é sua obrigação, mas você tem o direito de ter essas contribuições no seu cálculo. Cadê esse equilíbrio econômico? Aí não tem, né? Quando é pro aposentado não tem esse equilíbrio econômico. E além disso, os princípios contributivo, da igualdade, da razoabilidade e o objetivo fundamental de reduzir as desigualdades. Será que os ministros não estão estudando o suficiente a Constituição? Eu acredito que eles saibam muito bem o que estão fazendo, pessoal. Eles conhecem sim a Constituição, só está faltando mesmo vontade, né, pessoal?
Mas vamos seguindo. Você está vendo com fundamentos, princípios, objetivos, tudo na Constituição. Além disso, é necessário ter em conta que os embargos de declaração que estão pendentes de julgamento sequer poderiam conduzir a um reexame de mérito. O escopo é mais restrito, a infringência absolutamente excepcional. Isso foi trazido pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Estão usando as ADIs como embargos infringentes, ou seja, um embargo para mudar o mérito de uma decisão. E embargo de declaração não é para isso, pessoal. Nesse sentido, registre-se que, no acórdão embargado, não se identificam quaisquer hipóteses que autorizariam a oposição dos embargos de declaração. Por outro lado, a tese firmada no julgamento das ADIs, mesmo que estivesse correta, o que se admite apenas para argumentar, não infringe o acórdão dos presentes autos, ou seja, mesmo que se mantenha a tese das ADIs, ela não vai reverberar, ela não vai infringir os presentes autos, pessoal. De fato, a prevalência da tese firmada nas ADIs, infringindo o acórdão dos presentes autos, o que se admite apenas para argumentar, representaria o estabelecimento de uma contradição externa e não de uma contradição interna, que é a exigida para o cabimento e provimento dos embargos de declaração. Então, olha só quantos argumentos a gente está tendo aqui, né, pessoal? Vai cair, pessoal. Vai cair essa decisão. Vem comigo, ó. Ademais, o pronunciamento do plenário do STF, evidentemente, não vincula o mesmo plenário. Então, ausentes hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, não há como ceder à tese lá fixada. Se você nem tem motivos para você entrar com esse embargo de declaração na revisão da vida toda, então, que dirá você derrubar a tese em favor de outro julgamento que veio depois do julgamento do mérito? Não tem como, pessoal, não tem como. Então conclui-se que a tese firmada no julgamento das ADIs 2110 e 2111 não tem o condão de interferir no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo INSS. Por fim, registre-se que a tese firmada no julgamento das ADIs representou um isolado descompasso na jurisprudência dessa Suprema Corte, que já acolheu a tese do direito adquirido ao melhor benefício, admitindo o cálculo de proventos da aposentadoria segundo o quadro mais favorável, independentemente do decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais. Então, é tanto julgado a favor que o Barroso ele tem que atravessar tudo, meus amigos. Ele tem que atravessar o Código de Processo Civil, ele tem que atravessar o regimento interno do STF, ele tem que atravessar precedentes do próprio STF e ele tem que atravessar a Constituição, meus amigos. Ele vai ter que bater de frente com a Constituição. Dessa forma, a manutenção do acórdão embargado representará o alinhamento à jurisprudência tradicional dessa Suprema Corte, que, como dito, foi submetida a um isolado descompasso na fixação das teses das ADIs. Por tais razões, a Defensoria Pública da União reitera o pedido de reconsideração formulado para que seja admitida como amiga da Corte nos autos do processo em epígrafe e apresenta manifestação pelo desprovimento dos embargos de declaração opostos pelo INSS pelos argumentos acima alinhavados. Dr. Gustavo Zorte da Silva, Defensor Público Federal de categoria especial, e também a manifestação com a assessoria de atuação no Supremo Tribunal Federal. Meus amigos, está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes já essa manifestação. É claro que o ministro Alexandre de Moraes vai virar o jogo. E a partir disso, o próximo vídeo que eu vou fazer são esses trechos aqui que você precisa acompanhar. Ministro Alexandre de Moraes vai virar o jogo a favor dos aposentados. Eu creio. Vamos juntos, pessoal. O trabalho é conjunto. Deus te abençoe e até a próxima.